Bom dia a todos. Vamos com as notícias de logística da semana. Multimodalidade e investimentos. Multimodalidade ganha tração com leilões ferroviários e investimentos de 140 bilhões de reais. Transporte moderno. 5 de fevereiro de 2026. Ferrovias. A agenda do Ministério dos Transportes prevê 8 concessões em 2026 e reforça a integração entre rodovias, ferrovias, portos e hidrovias, para reduzir gargalos e emissões. O avanço da multimodalidade voltou ao centro das discussões do setor logístico brasileiro, impulsionado pela expectativa de novos leilões ferroviários e pelo aumento dos investimentos previstos para a infraestrutura de transportes. Segundo o Ministério dos Transportes, 2026 deve marcar um ciclo decisivo de reconfiguração da matriz logística nacional, com 8 concessões ferroviárias programadas e investimentos estimados em 140 bilhões de reais. A proposta é transformar trechos hoje ociosos em corredores de transporte mais robustos, criando novos fluxos logísticos e redistribuindo o peso entre os modais. A expectativa é reduzir a dependência do transporte rodoviário em rotas de longa distância, ampliando a conexão ferroviária com portos, terminais e hidrovias. A agenda está alinhada ao Plano Nacional de Logística 2035, PNL 2035, que prevê maior integração entre os modais e expansão da malha ferroviária, com o objetivo de conectar as 5 regiões do país e fortalecer a ligação com as vias navegáveis da Bacia Amazônica. A meta é reduzir gargalos estruturais e equilibrar a matriz de transportes, ainda altamente concentrada no modal rodoviário. Atualmente, os caminhões respondem por 62,2% do transporte de mercadorias no Brasil. Não se trata de substituir o caminhão, mas de fazer com que cada meio opere onde é mais eficiente, afirma Luciano Johnson, CEO da Brado, operadora logística multimodal. Complementaridade entre modais reduz custos. A tendência de integração também deve reforçar a lógica de complementaridade operacional. No novo desenho, o transporte rodoviário tende a concentrar sua atuação na capilaridade e no atendimento de curta distância, alimentando fluxos ferroviários, hidroviários e portuários. A cabotagem deve absorver percursos costeiros de longa distância, enquanto o transporte aéreo ganha relevância para cargas urgentes e de alto valor agregado. Já o dutoviário permanece como alternativa estratégica para combustíveis e produtos líquidos. Essa divisão de funções reduz sobreposição de custos e melhora o planejamento logístico, criando alternativas estruturais ao transporte terrestre em rotas críticas. No transporte terrestre, a integração entre ferrovia e rodovia mostra o valor da complementaridade. O trem garante competitividade e eficiência em longos percursos, enquanto o caminhão oferece agilidade e capilaridade no atendimento, fortalecendo o desempenho logístico de ponta a ponta, ressalta Johnson. Ganhos ambientais. Além do impacto econômico, o movimento também é impulsionado pelo potencial de redução de emissões. Segundo a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, ANTF, o transporte ferroviário pode emitir até 85% menos gás carbônico do que o rodoviário. A Brado informa que, até setembro do ano passado, obteve redução superior a 242 mil toneladas de gases de efeito estufa, GEE. A empresa responde por 85% da movimentação de contêineres em ferrovias brasileiras, medida em toneladas por quilômetro útil, TKU. Nesse contexto, o uso de contêineres surge como uma alternativa considerada estratégica para fortalecer e simplificar a integração multimodal. Por operar com unidades padronizadas e lacradas, o transporte containerizado facilita a transferência entre modais, reduz tempo de operação e aumenta a previsibilidade. A carga permanece protegida durante todo o percurso, com menor risco de avarias, furtos e exposição a condições climáticas. Trecho ferroviário em Mato Grosso do Sul. Ministro Renan Filho participa de evento que marca a construção de trecho ferroviário em Mato Grosso do Sul. Gov.br, 5 de fevereiro de 2026. Infraestrutura. O ministro dos Transportes, Renan Filho, participa na manhã desta sexta-feira, dia 6, da cerimônia que marca o início das obras de um novo trecho ferroviário em Mato Grosso do Sul, considerado estratégico para o desenvolvimento econômico da região leste do estado. O ramal será implantado no município de Inocência,
a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande, no modelo Short Line, ferrovia de curta extensão, voltada à logística industrial. O trecho terá 47 quilômetros de extensão, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2027. Infraestrutura para o maior projeto de celulose do mundo. A nova ferrovia foi projetada para atender à futura fábrica da Arauco, que está em fase de implantação em Inocência. O empreendimento, avaliado em 4,6 bilhões de dólares, cerca de 27 bilhões de reais, é considerado o maior projeto de celulose do planeta, consolidando o chamado Vale da Celulose em Mato Grosso do Sul. A unidade industrial terá capacidade de produção de 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose, volume que exigirá uma estrutura logística robusta para escoamento da produção e acesso aos mercados globais. Com a conclusão do ramal ferroviário, toda a produção da fábrica será transportada até o pátio da Rumo, na Rumo Malha Norte, RMN. A partir daí, os trens seguirão até o Porto de Santos, principal porta de saída para exportações brasileiras. Os mercados de destino incluem Estados Unidos, Europa e Ásia, reforçando a inserção internacional de Mato Grosso do Sul como polo exportador de produtos florestais e bioindustriais. Autoridades confirmadas na cerimônia. Além do ministro Renan Filho, participam do evento o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Redel, além de autoridades estaduais e municipais. Perfeito. Seguindo sem alterar o conteúdo, apenas ajustando para a leitura natural. Gargalos regulatórios no transporte rodoviário. A abertura do transporte rodoviário no Brasil segue com gargalos regulatórios em 2026. Congresso em Foco, 5 de fevereiro de 2026. Infraestrutura. Em janeiro de 2025, ao analisar os entraves do transporte rodoviário com base em 2024, o cenário estava claro. O Brasil só avançaria se superasse um ambiente regulatório que, por décadas, falhou em estimular eficiência, assegurar concorrência e responder à urgência de quem depende do ônibus como infraestrutura básica. Ao fim de 2025, a conclusão é inequívoca. Houve movimentos, mas não a virada esperada. A regulação seguiu como o principal gargalo. O Marco Regulatório do Transporte Rodoviário Interestadual, conjunto de normas voltado à entrada de novas empresas por autorizações administrativas, em substituição às permissões especiais, continua sem implementação plena e mantém estruturas antigas, gerando insegurança jurídica e impedindo a aplicação efetiva do modelo. Não faltam empresas interessadas em investir. Falta previsibilidade. O ano de 2025 começou sob expectativa em torno da janela extraordinária, que permitiria às transportadoras solicitar novas autorizações. No entanto, o processo ficou paralisado até o último trimestre, em meio a questionamentos do Ministério Público Federal. O resultado foi incerteza institucional, que congelou decisões e investimentos. A janela foi aberta, mas não concluída. São 2 anos de atraso, após quase uma década de debate regulatório. A demora na implementação do marco de autorizações mantém insegurança jurídica e limita a concorrência no transporte rodoviário. Mesmo quando iniciada, a abertura da janela se limitou à possibilidade de realizar pedidos de mercados até 12 de novembro, sem comunicação objetiva sobre prazos, critérios ou próximos passos. Desde então, operadores convivem com a indefinição. Solicitações feitas sem horizonte de análise. Na prática, o setor segue operando com a mesma oferta definida anos atrás. Em um modal essencial para milhões de pessoas, indefinição regulatória vira atraso social. Enquanto isso, os sinais de modernização vieram do mercado, não da regulação. Soluções digitais, novos modelos de negócio e investimentos em tecnologia avançaram, revelando um setor disposto a inovar. O problema é que esses avanços ocorreram sem uma política pública consistente, capaz de convertê-los em mudança estrutural. Para agravar o cenário, a ANTT voltou a adotar, no fim de 2025, o padrão das resoluções surpresa, ao aprovar o marco de penalidades do transporte rodoviário interestadual. O conjunto de regras redefine multas e sanções, que podem chegar a 5 milhões de reais, sem transparência no processo e contexto que foi ocultado do público por quase 2 anos. A decisão ocorre com o marco regulatório ainda incompleto
e processos relevantes em andamento, reforçando uma fragilidade recorrente. Medidas estruturais adotadas sem transparência, diálogo efetivo ou previsibilidade. Para 2026, o desafio é claro. Não basta modernizar ferramentas, é preciso modernizar decisões. O país ainda hesita em aplicar o modelo de autorizações previsto em lei, apesar de já estar comprovado que a concorrência organizada melhora preços, amplia o atendimento e beneficia a sociedade. O país está pronto. Falta que a regulação acompanhe. Integração sul-americana e gestão de canais portuários. Governo oficializa programa Rotas de Integração Sul-Americana para reduzir custos logísticos. Agência Brasil, 4 de fevereiro de 2026. Investimentos. Canais de acesso inauguram novo modelo de gestão portuária no Brasil. Governo.br. 4 de fevereiro de 2026. Portos. Canais de acesso fortalecem logística portuária e inauguram novo modelo de gestão no Brasil. Leilão do Canal de Acesso de Paranaguá marca avanço histórico, enquanto novos projetos seguem para ampliar segurança, eficiência e competitividade dos portos nacionais. A adoção do modelo de concessão dos canais de acesso aos portos brasileiros teve início no ano de 2023, quando o Ministério de Portos e Aeroportos começou uma nova etapa da política pública de modernização da infraestrutura portuária. A diretriz do governo federal busca assegurar investimentos contínuos, ampliar a segurança da navegação e aumentar a capacidade operacional do sistema portuário nacional, preparando os portos para o crescimento da demanda e para a operação de embarcações de maior porte. O primeiro marco dessa estratégia foi o leilão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá, realizado em outubro de 2025, o primeiro do gênero no país. O contrato prevê investimentos superiores a R$ 1 bilhão ao longo de 25 anos, com possibilidade de prorrogação, e contempla a administração, manutenção e exploração da infraestrutura aquaviária, incluindo canais, bacias de evolução e áreas de fundeio. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa representa um avanço estrutural para o setor. Os canais de acesso são tão importantes quanto os próprios terminais portuários. Ao estruturar concessões específicas para essas áreas, estamos garantindo investimentos permanentes, mais segurança para a navegação e melhores condições para que os portos brasileiros operem com navios maiores e mais modernos. Isso fortalece a logística, reduz custos e amplia a competitividade do Brasil no cenário internacional, afirmou. Na avaliação do secretário nacional de Portos, Alex Ávila, o caso de Paranaguá simboliza não apenas um marco técnico, mas também uma sinalização clara de maturidade institucional do setor portuário brasileiro. Como paranaense, é uma grande satisfação ver Paranaguá liderando esse novo momento. A concessão do canal inaugura um modelo que traz previsibilidade, segurança jurídica e eficiência operacional. E quando avançamos com outros canais no país, a mensagem para o mundo é muito clara. O Brasil está se preparando para o futuro, estruturando sua infraestrutura com qualidade, planejamento e capacidade para fazer frente ao crescimento do comércio marítimo internacional. A partir do leilão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá, o Ministério de Portos e Aeroportos avança na estruturação de novos projetos de concessão, que se encontram em diferentes estágios de estudos e tratativas. O canal de acesso ao Porto de Itajaí, em Santa Catarina, é o que apresenta estágio mais avançado entre as iniciativas em andamento, com o processo já encaminhado ao Tribunal de Contas da União. O projeto prevê investimentos estimados em mais de R$ 300 milhões e tem potencial para ampliar a capacidade operacional do porto. Mensagem presidencial e Programa de Parcerias de Investimentos. Mensagem presidencial ao Congresso destaca PPI como motor da infraestrutura nacional. PPI-Gov. 4 de fevereiro de 2026. Investimentos. Mensagem presidencial ao Congresso destaca papel estratégico do PPI na expansão da infraestrutura nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou nesta segunda-feira, dia 2, ao Congresso Nacional, a mensagem presidencial, que apresenta um balanço das principais conquistas de 2025, ano que classificou como de consolidação da reconstrução do país, bem como as prioridades do governo federal para 2026. O documento foi entregue aos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante a abertura dos trabalhos do Parlamento.
Logo na abertura da mensagem, o presidente destaca que 2025 começou sob ceticismo e projeções pessimistas, mas se encerrou com resultados concretos, recolocando o Brasil em trajetória de crescimento econômico com inclusão social. Entre os avanços apresentados, ganha destaque a atuação do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. Programa de Parcerias de Investimentos. Na mensagem ao Congresso, o presidente Lula apresenta um balanço expressivo das atividades do PPI em 2025. Ao longo do ano, foram realizadas 45 entregas, entre leilões e contratos, que representam um potencial de 137,7 bilhões de reais em investimentos para a infraestrutura nacional. Os dados revelam um crescimento significativo em relação a 2024, quando o montante foi de 43,7 bilhões de reais. O presidente destaca que o resultado reafirma o compromisso do governo federal com a expansão da infraestrutura, a atração de investimentos privados e a promoção do desenvolvimento do país. Em 2025, foram leiloados ativos relevantes da infraestrutura brasileira, com destaque para o avanço das concessões rodoviárias em corredores estratégicos para o escoamento da produção, especialmente do agronegócio. O setor de saneamento também registrou avanços importantes, com a realização de 6 leilões, 4 no Pará e 2 em Pernambuco, contribuindo para o cumprimento das metas de universalização até 2030. Avanços institucionais e inovação financeira. No campo institucional, a mensagem ressalta medidas voltadas à simplificação de processos, ao aprimoramento dos mecanismos de concessões e parcerias público-privadas e à melhoria do ambiente de negócios. Entre os destaques está a aprovação da Política de Garantias do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, FDIRS, inovação que fortalece a atratividade dos projetos e prioriza o desenvolvimento regional, especialmente nas regiões menos desenvolvidas. Perspectivas para 2026. Com base nos resultados expressivos de 2025, o PPI se prepara para um novo ciclo de expansão. A carteira federal reúne atualmente 192 projetos, distribuídos em 23 setores de infraestrutura, com 334 bilhões de reais em investimentos previstos. O desafio para os próximos anos é consolidar o investimento em infraestrutura como uma política de Estado, combinando planejamento, regulação eficiente e participação do setor privado, de forma a sustentar o crescimento econômico e elevar a qualidade de vida da população. 2025 foi um ano histórico para o Brasil e para o povo brasileiro. O compromisso agora é seguir avançando para que 2026 seja ainda melhor, afirma o presidente Lula. As ações do Programa de Parcerias de Investimentos estão detalhadas a partir da página 765 da mensagem presidencial. Trem dos Vales e Investimentos, da VLI. Investimento de 6,3 milhões de reais promete revitalizar trecho ferroviário histórico no Rio Grande do Sul. Clique Petróleo e Gás. 4 de fevereiro de 2026. Ferrovias. Governo manda e Ferrovia Histórica volta ao mapa com 6,3 milhões de reais em investimentos e promessa de ser ponto turístico. Governo do Rio Grande do Sul investe 6,3 milhões de reais para recuperar 18,5 quilômetros da ferrovia e reativar o Trem dos Vales, impulsionando o turismo no Vale do Taquari. Escrito por Alisson Fischer. Publicado em 4 de fevereiro de 2026, às 18 horas e 51 minutos. O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro, no Palácio Piratini, o termo de parceria que viabiliza a recuperação e a retomada do Trem dos Vales, um dos principais ativos turísticos do Rio Grande do Sul. A iniciativa representa um avanço concreto para a reativação do trecho ferroviário de 18,5 quilômetros entre os municípios de Mussum e Vespasiano Correia, ampliando o potencial turístico, econômico e cultural do Vale do Taquari. Reconhecido como um dos principais atrativos turísticos do interior gaúcho, o Trem dos Vales conecta patrimônio histórico, cultura e geração de renda. Em suas últimas temporadas de operação, o passeio ferroviário contribuiu de forma expressiva para a dinamização da economia local, estimulando o comércio e os serviços e valorizando empreendimentos ligados ao turismo e à cultura. A recuperação do Trem dos Vales vai muito além da reconstrução dos trilhos. Ela significa geração de emprego,
renda, fortalecimento do turismo e valorização da nossa história. Ao viabilizar o trecho entre Mussum e Vespasiano Correia, mostramos que é possível avançar e criar as condições para que toda a ferrovia volte a cumprir um papel estratégico para a economia e para as pessoas, analisou o vice-governador Gabriel Souza. Histórico recente ajuda a explicar a cautela com prazos. Segundo o relato publicado após o evento no Piratini, as operações do Trem dos Vales estariam paralisadas desde dezembro de 2023, em razão de chuvas fortes que atingiram a região, cenário que foi agravado com os eventos climáticos de 2024 citados pelas entidades envolvidas. Turismo ferroviário e patrimônio. Por que o Trem dos Vales é estratégico? O Trem dos Vales se consolidou como um produto turístico associado ao Vale do Taquari e ao patrimônio ferroviário da região. Em sua configuração mais conhecida, o passeio liga Mussum e Guaporé, em um percurso de cerca de 46 quilômetros, com duração aproximada de 2 horas e meia, passando por túneis e viadutos que integram a paisagem local. Entre os pontos mais emblemáticos do trajeto está o Viaduto 13, frequentemente identificado como V13, citado como o viaduto ferroviário mais alto da América Latina. Infraestrutura e concessões ferroviárias entram no debate estadual. A recuperação do trajeto ocorre a partir da cessão de uso do trecho à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, ABPF, autorizada pela Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário e com investimento de R$ 6,3 milhões por parte do Estado. Para viabilizar o aporte, a Amturvales elaborou um dossiê com dados que apontam o impacto turístico e econômico na região. O investimento global previsto é de R$ 6,34 milhões, destinado à recuperação da via férrea e à retomada da operação turística, seguindo critérios técnicos, históricos e de segurança. VLI destina R$ 1,2 bilhão para a manutenção da ferrovia Centro-Atlântica em 2026. Radar Digital Brasília, 3 de fevereiro de 2026. Ferrovias. Investimentos continuam mesmo sem renovação da concessão. Em 2026, a VLI, Companhia de Soluções Logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, destinará cerca de R$ 1,2 bilhão à Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, mantendo o patamar de aportes acima de R$ 1 bilhão pelo 4º ano consecutivo. Os recursos serão aplicados na manutenção da via permanente, material rodante e outras melhorias, com foco na eficiência operacional e segurança das operações. De 2023 a 2026, o total de investimentos acumulados na FCA deve chegar a R$ 4,8 bilhões. Desde 2014, a VLI já investiu mais de R$ 17 bilhões na malha ferroviária. Os contínuos investimentos reafirmam nosso compromisso com clientes, colaboradores e comunidades que convivem com a ferrovia, refletindo ganhos de eficiência e segurança, afirma Fábio Marchiori, CEO, da VLI. Renovação da concessão pode transformar a logística nacional. A prorrogação da concessão da FC tem potencial de gerar mais de R$ 30 bilhões em investimentos, com incremento previsto de 40% nos volumes transportados atualmente. O projeto beneficiará setores estratégicos da economia, como agronegócio, indústria, siderurgia e construção civil, além de incluir obras de melhoria na mobilidade urbana nas cidades próximas à ferrovia. Segundo estimativas, as obras associadas à renovação poderão gerar mais de 15 mil empregos, reforçando o impacto socioeconômico da iniciativa. Modernização da FCA e investimentos recordes. Modernização da malha e abertura a novos operadores. O processo de renovação também prevê modernização da malha ferroviária e novas formas de utilização dos trechos existentes. Um exemplo é o chamamento público para novos operadores do corredor Minas-Rio, programado pelo governo federal para abril de 2026, ampliando a competitividade e eficiência logística do país. FCA. Papel estratégico na economia e sustentabilidade. A Ferrovia Centro-Atlântica conecta os principais polos produtores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste a mercados consumidores e corredores de exportação. A malha atravessa estados estratégicos como Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Bahia e São Paulo, transportando cargas essenciais como minério, grãos, combustíveis e produtos siderúrgicos.
Além de impulsionar o desenvolvimento regional, a FCA oferece logística mais sustentável, reduzindo custos de transporte, emissões de gases de efeito estufa e sobrecarga da malha rodoviária. Iniciativas socioambientais da VLI. A VLI vai além do transporte de cargas e mantém programas socioambientais ligados à ferrovia. Entre eles, estação de memórias, restauração de estações e preservação da história ferroviária. Novo trilho, destinação correta de resíduos e geração de renda local. Ações contínuas de segurança em cidades ao longo da malha da FCA. Setor ferroviário projeta investimento recorde de 20 bilhões de reais para 2026. Datamar News, 3 de fevereiro de 2026. Ferrovias. O setor ferroviário deverá bater um recorde de investimentos neste ano, com em torno de 19,9 bilhões de reais de obras programadas, segundo Davi Barreto, diretor-presidente da ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Em 2025, as empresas aportaram cerca de 19 bilhões de reais. O dado preciso ainda deverá ser fechado. O ano de 2026 deverá se consolidar como o ano de maior investimento ferroviário, disse Barreto. E isso só com os investimentos contratados, sem contar renovação de FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, da VLI, novas autorizações. Segundo ele, o aumento das obras é fruto do avanço de contratos firmados nos últimos anos, e que começam a ganhar tração, como a renovação antecipada da Malha Paulista, da Rumo e a da MRS, a construção da FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, pela Vale, entre outros. O cálculo tampouco considera novos projetos que o governo federal planeja licitar neste ano. Para Barreto, há um momento positivo para o setor, com mais destaque a novas iniciativas e melhorias regulatórias. O governo tentou beber na fonte da regulação do setor de rodovias. É um modelo regulatório mais moderno, pragmático, com mais compartilhamento de riscos e vem com uma diretriz de que, se há uma lacuna de VPL, valor presente líquido, indicador que mensura a viabilidade de um projeto, é preciso aportar recurso público. No passado tentou-se ajustar planilhas para mostrar VPL positivo. Hoje há uma visão mais pragmática, afirmou Barreto. Por outro lado, ele também destaca os desafios, como a taxa de juros elevada e a dificuldade para atrair investimentos a projetos novos. É difícil falar se os projetos vão sair, mas se dos 8, na carteira federal, saírem 2, 3, é um avanço importante. Além dos investimentos recordes, o setor ferroviário deverá computar a maior movimentação já registrada, com um total de 408 bilhões de TKU, tonelada por quilômetro útil, 2,81% maior do que no ano anterior, segundo o balanço da ANTF. Em 2025, a soja respondeu por cerca de 6,5%. Nos granéis sólidos, de modo geral, houve aumento de 2,8% de movimentação em trilhos no ano passado, ainda segundo a ANTF. Minério, porém, segue a principal carga, com 67,7% do total. Apesar dos avanços, tanto em investimentos quanto em movimentação, o setor ferroviário ainda enfrenta dificuldade para ampliar sua participação na logística do país. O setor cresce 4%, mas o agro cresce 6%. Perfeito. Seguimos com transcrição fiel, apenas com ajustes de fluidez para locução. PAC Mobilidade Urbana e Renovação de Frotas. Governo anuncia 2,5 bilhões de reais para mobilidade urbana e renovação de frotas. Secom.gov.br. 3 de fevereiro de 2026. Infraestrutura. O Ministério das Cidades anunciou novos investimentos do novo PAC, que somam mais de 2,5 bilhões de reais para projetos de mobilidade urbana e renovação da frota de transporte público em diferentes regiões do país. Os recursos têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, modernizar o transporte coletivo e reduzir a emissão de poluentes nas cidades brasileiras. 4 propostas foram habilitadas para receber investimentos de mais de 459 milhões de reais para obras de infraestrutura voltadas à mobilidade urbana, que vão impactar diretamente na fluidez e eficiência do transporte coletivo, beneficiando os municípios de Anápolis, em Goiás, Imperatriz, no Maranhão, Campina Grande, na Paraíba, e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. As obras incluem a construção e requalificação de terminais, implantação de corredores exclusivos para o transporte coletivo, expansão de ciclovias,
modernização de abrigos de passageiros e a implantação de veículos leves sobre trilhos, VLTS. Já na frente de renovação de frota, foram habilitadas 14 propostas com investimento aproximado de 2,06 bilhões de reais. A iniciativa prevê a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos, eficientes e menos poluentes, reforçando a agenda de descarbonização do transporte público no Brasil. Entre os entes beneficiados estão Ilhéus, na Bahia, o Estado da Bahia, Anápolis, em Goiás, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro capital, Teresópolis, no Rio de Janeiro, o Estado do Maranhão, João Pessoa, na Paraíba, Guarulhos, em São Paulo, Porto Seguro, na Bahia, Jequié, na Bahia e Maricá, no Rio de Janeiro. As cidades vão receber ônibus elétricos e veículos com tecnologia Euro 6, que reduzem significativamente a emissão de gases poluentes. Segundo o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, os investimentos representam um avanço integrado na política de transporte público. Nosso objetivo é que a infraestrutura seja um meio para se chegar a um transporte público de qualidade, com mais conforto, segurança e agilidade para a população. A renovação da frota complementa essa visão, garantindo que os veículos que circulam em nossas cidades sejam modernos, eficientes e sustentáveis, melhorando a experiência do usuário e contribuindo para um futuro mais verde, afirma. Com essas ações, o governo do Brasil, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, CEMOB do Ministério das Cidades, reforça seu papel na construção de cidades mais inclusivas, acessíveis e sustentáveis. Os investimentos do novo PAC consolidam o transporte público como um eixo estratégico para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do país. Rio Grande do Sul lidera investimentos em infraestrutura de transportes no Sul. Mundo Logística, 2 de fevereiro de 2026. Infraestrutura. Aviso do oráculo. A busca por este artigo foi interrompida para evitar sobrecarga no sistema. O restante do dossiê foi gerado normalmente. Para obter este conteúdo, tente gerar o relatório novamente mais tarde ou acesse a fonte original. Custo de transporte e estoque deve subir para 52% das empresas brasileiras em 2026. Times Brasil, 31 de janeiro de 2026. Produção. Obras da Transnordestina no Ceará atingem 80% de execução na fase 1. Governo.br, 30 de janeiro de 2026. Ferrovias. Modernização das normas da ANTT. A ANTT moderniza normas para transporte de cargas e amplia diálogo com o setor. CESP, 29 de janeiro de 2026. Infraestrutura. Presente em cada elo da cadeia produtiva, o transporte rodoviário e multimodal de cargas sustenta o funcionamento da economia brasileira. É por meio das rodovias e da integração com outros modais que alimentos, medicamentos, combustíveis e insumos essenciais chegam diariamente a todas as regiões do país. Estima-se que mais de 60% da produção nacional circule pelas estradas, o que reforça o papel estratégico do setor para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nesse contexto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, atua para assegurar um ambiente regulatório equilibrado, seguro e eficiente, capaz de conciliar crescimento econômico, competitividade e interesse público. Em 2026, essa atuação ganha um novo impulso com uma agenda estruturante voltada à modernização do transporte de cargas e ao fortalecimento da governança do setor. À frente dessa agenda está a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas, SUROC, responsável por estruturar a regulação do setor, organizar o mercado e promover condições mais justas e transparentes para transportadores, caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas. Essa atuação se consolida por meio do TRC 4.0, Modernização, Eficiência e Competitividade Nacional, uma agenda integrada que orienta a transformação regulatória, digital e operacional do transporte de cargas no país. O transporte de cargas é a espinha dorsal da economia brasileira. Tudo o que sustenta a vida cotidiana da população passa, em algum momento, pelas rodovias e pela integração logística. Nosso papel é garantir que esse sistema funcione com segurança, previsibilidade regulatória e eficiência econômica, alinhado à realidade operacional do setor e aos desafios do desenvolvimento nacional.
destaca o superintendente da SUROC, Amaral Filho. Segundo a ANTT, a modernização regulatória está apoiada em dados de grande escala. O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC, principal instrumento regulatório da agência, reúne milhões de transportadores cadastrados, constituindo uma das maiores bases de dados logísticos do país. Somente em 2025, foram registrados mais de 962 mil atendimentos relacionados ao RNTRC, incluindo 766 mil ligados à movimentação de frotas entre transportadores e 383 mil pedidos atendidos via a NTT Digital. A base setorial também é expressiva. Há cerca de 860 mil transportadores cadastrados, 50,6 mil ETCs, 187,5 mil ITCs equiparadas a TAC, 620 mil TACs e 454 CTCs. A frota conta com 1,7 milhão de veículos de tração e 1 milhão de implementos rodoviários. Outro indicador destacado é o avanço do pagamento eletrônico de frete, PEF. Em 2025, foram registrados cerca de 20 milhões de pagamentos eletrônicos, com crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. Segundo a ANTT, esse avanço contribui para mais transparência nas operações, fortalecimento das relações comerciais e redução de assimetrias no mercado. Os dados são a base de uma regulação moderna. Eles permitem proteger quem atua dentro da legalidade, aprimorar a fiscalização e criar políticas públicas mais eficientes, reduzindo custos, aumentando a previsibilidade e fortalecendo o ambiente de negócios, ressalta Amaral Filho. A agência também reforça que a regulação precisa ser construída com quem opera o sistema. Por isso, mantém iniciativas e interlocução com entidades representativas, como a CNT, além de associações, cooperativas e empresas, promovendo escuta ativa, debates técnicos e construção compartilhada de soluções regulatórias. A expectativa é que esse modelo favoreça a segurança jurídica, previsibilidade e concorrência leal, ao mesmo tempo em que combate informalidade e fortalece o ambiente econômico. No eixo da eficiência logística, a ANTT destaca a importância da multimodalidade e da integração entre modais, ampliando a conexão entre rodovias, ferrovias e demais infraestruturas. A lógica é reduzir custos logísticos, aumentar competitividade e avançar para um modelo mais eficiente e sustentável de escoamento da produção, elemento central do TRC 4.0. Por fim, a ANTT aponta que regular o transporte de cargas é também cuidar de pessoas. Regras claras, fiscalização orientada por dados e estímulo à formalização contribuem para operações mais seguras, redução de riscos nas estradas e maior confiabilidade no abastecimento de mercadorias essenciais. Leilões e PPPs em 2026. Leilões de infraestrutura previstos para 2026 devem movimentar 265 bilhões de reais. CNN Brasil. 29 de janeiro de 2026. Investimentos. As contratações de PPPs, parcerias público-privadas, previstas para 2026, somam mais de 265 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. A estimativa aparece no último relatório iRadar PPP, elaborado pela consultoria Radar PPP e antecipado todo mês pelo CNN Money. A projeção considera projetos que estão em fase de licitação e outros cujas consultas públicas foram conduzidas em um período recente. Confira, ao final da reportagem, uma lista de PPPs, com contratação prevista para o ano que vem. Para Frederico Ribeiro, sócio da Radar PPP, o grande desafio para as parcerias em 2026 não será quantidade, mas qualidade e estratégia. O especialista indica que será necessário investir na coordenação das carteiras de projetos e melhorar as modelagens para evitar leilões com pouca competitividade. O relatório mostra que 2025 registrou ao menos 252 leilões. Apesar de este não ser o ano com mais licitações, visto que 2023 teve 340 e 2024, 284, o ano se consolidou como um dos mais intensos da história para PPPs e concessões, superando 250 bilhões de reais em investimentos contratados. Dentre os certames,
66 projetos, 26%, se converteram em contratos assinados, enquanto 90 iniciativas estão com licitação em curso ou já concluídas. Entre os destaques do ano está o maior pipeline de concessões rodoviárias já licitado no país, uma robusta carteira de saneamento, além do avanço das PPPs sociais nas áreas de educação e saúde. Ao ver um número consistente de novas iniciativas, o tempo todo, o que a gente conclui é que essa não é uma moda, uma tendência efêmera. É, no mínimo, um forte indicativo de que teremos pelo menos mais uma década nesse clima. É uma chance muito especial de revolucionar a infraestrutura e os serviços públicos em geral no país, disse Guilherme Naves, sócio da Radar PPP. E assim, encerramos o boletim de hoje com os principais destaques da logística, da infraestrutura e do supply chain no Brasil e no mundo. Acompanhar essas movimentações é essencial para entender como investimentos, regulação e inovação estão transformando o transporte, a produção e o desenvolvimento do país. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com colegas e profissionais da área e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos boletins. Eu fico por aqui. Até a próxima atualização.